Bom dia, seja muito bem-vindo, professor Marisvaldo. Carinhosamente eu chamo de professor, porque foi, de fato, meu professor na graduação, professor de Direito Constitucional 2. Eu fico feliz e emocionada em estar nessa manhã com você participando da nossa live. Vi aqui que entrou a professora e diretora também da ESA, professora Mariane Estival. Seja muito bem-vinda. Os colegas estão aqui entrando, então gostaria de saudar a todos e a todas que já estão conosco, agradecer a presença do professor Marisvaldo Cortez Amado. Professor Marisvaldo, vou passar brevemente aqui o currículo, né, do professor, professor Marisvaldo, que além de professor e advogado, atualmente é o presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB, é também membro da Coordenação Nacional do Exame de Ordem do Conselho Federal e membro efetivo da Comissão Nacional de Autonomia Universitária. Hoje eu e o professor Marisvaldo estaremos aqui nesse bate-papo, né, como nós intitulamos, e vamos tratar sobre o ensino jurídico e seus reflexos no exame de ordem, até deixando um questionamento, né, com relação à qualidade. Então, professor Marisvaldo, seja muito bem-vindo ao ESA Live. Quero saudar a todos e a todos os colegas que já estão conosco e passo a palavra para que você possa fazer suas saudações iniciais, para que em sequência a gente possa dar início aqui aos debates da nossa live de hoje. Muito obrigada, em nome aqui da nossa diretoria geral da ESA Goiás, eu agradeço enormemente a sua presença e a sua participação conosco nessa manhã. Muito obrigada. Muito bom dia, minha querida Luciana Lara, sempre competente, além de bonita e linda, aliás. Foi uma excelente aluna que esteve conosco, era no Direito Constitucional 2, pessoal me engano. Sim. Algum tempo, né? Isso não é assim. Você não tem tanto mais de 20 anos de formada para poder falar nada. Quero cumprimentar aqui, inicialmente, aqueles e aquelas que estão nos assistindo, que irão participar dessa nossa conversa, uma fala franca que envolve o ensino jurídico e o exame de ordem, os reflexos também do ensino jurídico pós-período pandêmico. Quero cumprimentar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás, o professor também, doutor Lúcio Flávio, o vice-presidente Tades Jaime, o secretário-geral Jacó Coelho, a nossa secretária-geral adjunta também, e ainda o nosso diretor-tesoureiro, Roberto Serra Adelzira, né? Adelzira. Cumprimentar meus colegas de bancada, Marcelo Terto, querido Marcelo Terto, e muito querida e estimada Valentina Jungmann, Dalmo Jacob, Fernando de Paula e meu amigo também, diretor da ESA, Rafael Lara. Cumprimentar todas e todos os conselheiros seccionais e a todos os advogadas e advogados de Goiás também. Bom, estou à sua disposição para que a gente possa tecer alguns comentários que possam contribuir nesse momento de pandemia, em que o ensino, notadamente o ensino jurídico, enfrenta muita dificuldade em relação aos nossos mecanismos educacionais, né? Como a sala de aula presencial é importante, mas também sem desprezar esse novo momento, esse novo sistema remoto educacional, onde nós temos uma ou outra dificuldade, mas vamos levando adiante. Querida professora, estou à sua disposição. Certinho, professor. Obrigado. O doutor Marcelo já deve estar aqui conosco, está presente, já registrou sua frequência, né, doutor Marcelo? Seja muito bem-vindo. Gostaria de saudar também o doutor Davi Soares, que é o vice-presidente da Caixa de Assistência nossa, né, também está aqui conosco. Carol Santos, acabou de entrar também, está te saudando, papai lindo. Então, sejam
Todos e todas muito bem-vindos, está aqui nos prestigiando, né, doutor Marcelo? Eu peço licença para poder desativar os comentários, porque a partir de agora a gente já entra aqui efetivamente, né, no assunto, no tema da nossa live. Então a gente estabeleceu aqui uma sequência, né, para a gente poder discutir dentro dessas atualidades recentes que nos foram impostas, que nos foram trazidas em decorrência desse momento de excepcionalidade que estamos vivenciando, né, provocado aí pelo Covid-19, pelo coronavírus. Então, eu peço licença, né, para os colegas que estão aqui nos acompanhando, a Carol falando que nos ama, nós também te amamos muito, Carol, seja muito bem-vinda, fique aqui conosco, será uma honra. E já vou desativar nesse momento aqui os comentários, pedindo licença para os colegas. No final, nos 10, 15 últimos minutos finais, nós reativaremos os comentários para poder interagir e responder às eventuais. Então, quero agradecer aqui as saudações iniciais. A Bebel também acabou de entrar, que é coordenadora da Unialfa, seja muito bem-vinda. Então, deixa eu desativar aqui para nós já darmos início aqui, efetivamente, a nossa live, né, dentro da temática que foi proposta. Então, o primeiro ponto, professor, a gente gostaria de ouvir um pouco, né, enquanto os colegas estão entrando, vamos nos acompanhar aqui. Gostaria que você tratasse, nesse primeiro momento conosco, sobre o histórico do exame de ordem, em que contexto ele foi instituído, em que momento atual ele está se passando. Tivemos aí algumas as suspensões, né, da aplicação da prova do exame de ordem, que mobiliza aí, você comentou comigo, cerca de 45 mil bacharéis em direito em cada exame, né? Normalmente, o exame ele acontecia 3 vezes ao ano, mas em decorrência desse período de excepcionalidade que estamos vivenciando, provocado aí por essa pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19, nós ainda não tivemos, né, a seleção do exame de ordem. Então, vamos tratar nesse primeiro momento sobre o histórico para que a gente possa, depois, em sequência, analisar esse atual momento no qual nós estamos vivenciando. Então, a palavra está com você e, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco nessa manhã. Eu que agradeço, professora Luciana. Fico extremamente feliz e agradecido de poder estar aqui procurando contribuir, né, colaborar com as discussões tão importantes como esta, que envolve o exame de ordem e a educação como um todo. Bom, o exame de ordem ele está configurado na Lei 8.906, no seu artigo 53, artigo 8º, artigo 9º da Lei 8.906. Essa modalidade de exame de ordem unificado, nacionalmente unificado, ele acontece desde 2010. Né? De 2010 para cá, nós já tivemos, olha aí, aproximadamente 1.500.000 inscrições, participantes são examinandos durante todo esse período, de 2010 até agora, 2020. Atualmente, esse dado é interessante fazer uma observação, tá, professor Luciano, aqui, desse 1,5 milhão, a contagem que nós temos através da Fundação Getúlio Vargas, que é os relatórios que nós recebemos, a contagem é por CPF. Quer dizer, esse 1,5 milhão, efetivamente, de candidatos individuais. Ele representa aproximadamente 600 mil candidatos. Parece que vários candidatos submetem ao segundo, ao terceiro, ao quarto, até o quinto exame, com o objetivo de lograr êxito, lograr aprovação, né, com tudo. Então, esse número é um número macro que nós temos de todas as inscrições por CPF feitas durante esses 10 anos de exame de ordem. Uma notícia agora importante hoje. Ontem, a Coordenação Nacional do Exame de Ordem decidiu, em razão da questão sanitária que nós estamos envolvendo, da Covid-19, essa questão toda, adiar uma vez mais a segunda fase do exame de ordem, da 31º concurso, 31º certame, que aconteceu no dia 28 de julho, ele foi adiado agora para 30 de agosto. Então, que são examinantes que já estão na segunda fase desse certame 31º, é uma notícia que nós estamos passando de primeira mão, levou uma decisão de ontem, no período noturno, de que ela não mais vai se realizar agora no dia 28/7.
e sim no dia 30/8. Isso em razão de coisa simples, né? Preservar a vida, preservar a saúde de todos nós e também a questão de logística, como é que nós poderíamos, nesse momento, com quase 40 mil candidatos distribuídos nacionalmente, realizar um exame com segurança em razão da possibilidade de evitar essa transmissão, essa questão toda do coronavírus. Então, é uma notícia que, para muitos, é interessante, que estão aguardando a realização desse segundo momento e dessa segunda fase, que é para também continuar estudando. A recomendação que faço, continuem estudando para que consigam sucesso nessa segunda fase. O exame de ordem, para ter uma ideia, em média, nos últimos 6 exames de ordem, nós tivemos 130 mil candidatos em média. Mais ou menos 130 mil candidatos em média. O índice de aprovação da primeira para a segunda fase, ele sai da primeira fase, que é uma prova objetiva específica, com qual 80 quilômetros. E na segunda fase também é uma prova escrita, como a primeira, só que agora é uma prova prático-profissional, onde o próprio candidato que logrou isso na primeira para a segunda fase, ele escolhe o tema para o qual ele vai fazer o exame. Ele sai de 130 mil para pouco mais de 40 mil candidatos na segunda fase. É um índice de reprovação preocupante, e a gente consegue mensurar isso na baixa qualidade do ensino oferecido por muitas instituições de ensino do país. Isso não é genérico, isso não pode ser tratado de forma geral, mas há um indicativo muito grande de ensinos, de ensino no Brasil que praticam um verdadeiro estelionato educacional. Vende um diploma, vende um curso, e depois o estudante, aquilo que deveria ter apreendido durante o transcorrer dos 5 anos de duração do curso, ele não consegue demonstrar isso com precisão, com pelo menos 50% do conhecimento então adquirido para ingressar nos quadros da OAB. Então, esses 2 momentos são momentos muito interessantes para que a gente possa conversar. Hoje, esse exame que nós estamos realizando agora, que vai ser do dia 30/8, ele conta com mais de 40 mil candidatos para a segunda fase. Qual é o índice de aprovação? O índice de aprovação é de 22%, 24% em média nacional dos últimos 6 exames, que é um índice de aprovação muito baixo em decorrência do grande número de candidatos. Eu repito, esses 130 mil candidatos não são 130 mil novos examinados. São alguns que estão voltando uma repescagem, refazendo o exame, né? É a modalidade que o Conselho Federal admitiu, que é aquele que passa na primeira fase, não conseguindo um êxito na segunda fase. Ainda no primeiro momento, ele tem um direito de repescagem, sem inclusive fazer a primeira fase. Então, isso já é uma repetição. Então, isso não reflete efetivamente se são novos candidatos. Uma outra coisa que é muito preocupante, professora Luciana, e amigos e amigas, é o fato de talvez isso um pouco nova e objeto de estudos, novos estudos em decorrência da comissão da coordenação do exame de ordem e aí também da Comissão Nacional de Ensino Jurídico, é o fato de que o aluno, o estudante, eu não gosto muito da expressão aluno, né? Aluno vem de alumni, que vem de ausência de luz. Então, não é um carente de luz, ele tem a sua luz própria. Portanto, eu gosto de estudante. E aí, você já ouviu dizer isso muito tempo atrás, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre. Eu tenho essa rejeição natural. Então, essa possibilidade de estar no 9º período ou nos últimos 2 períodos do curso e o estudante poder fazer o exame de ordem, isso traz também para a gente uma dimensão de um dado que às vezes não reflete a realidade. Há um número considerável de que são aprovados, e é interessante isso, né? E um considerável número também de não aprovados decorrente desse período. Particularmente, acho que é indesejoso o estudante que ainda está no 9º período conseguir passar no exame de ordem. Isso é mérito, né? Tanto mostra que o exame não é um exame tão apurado, tão exigente como alguns tencionam mencionar. Isso não é a verdade.
ele apenas mensura aquilo que deveria ser aprendido durante os 5 anos que você passou pelos bancos da faculdade. Sim. Isso resulta, é claro, da qualidade de ensino que foi recebido durante esse período todo. Então, esse aluno, esse estudante, e essa estudante que passa no exame de ordem nesse período, no 9º período, para concluir o curso é uma danação, é uma dificuldade. Por quê? Porque ele acha que já passou no exame de ordem, né? E aí ele não tem mais necessidade de estudar, porque o aprendizado que ele teve foi suficiente para ingressar nos quadros da ordem. E isso faz com que, para concluir o curso, ele fique numa situação muito complicada, porque acha que não precisa mais de fazer as avaliações, de comparecer em sala de aula e tal. E eu acho que ninguém, eu sempre digo isso, eu acho que ninguém nasce já correndo, né? Primeiro vai, depois vai levar uns tombos aqui e acolá, depois vai correr. Então, o ensino é sequência lógica de aprendizado, não há uma disciplina no final que você antecipe conhecimento para antecedente. Isso chama-se requisito, pré-requisito, inclusive. Então, essa questão toda do exame de ordem, ele não tem a intenção, não tem, eu posso garantir isso, de reprovar ninguém. O exame é um processo seletivo. O examinando não concorre com ninguém, concorre apenas com o seu. E aí, professora Luciana, é um dado interessante, porque antes de 2014, salvo engano, o exame de ordem ele era, na primeira fase, que é a prova objetiva e escrita, ele tinha 100 questões para responder. Falavam que era um exagero da ordem, que isso não aferia conhecimento de ninguém. Aí houve, então, uma possibilidade para 80%. 80 questões, desculpe, 80 questões. Dessas 80 questões, na primeira fase, a nota é 5. Ou seja, se você acertar 40 questões, você vai para a segunda fase. Onde nessa segunda fase, que é uma prova escrita e é de prática profissional, você escolhe o tema qual você vai preparar para a segunda fase. Há um considerável para essa preparação. Então, aonde está, efetivamente, a grande dificuldade de conseguir vencer o exame de ordem? O examinado tem todas as chances de ultrapassar isso. E veja bem, ele não tem obrigatoriedade de acertar 60 questões, né, que seria para a gente mais ou menos uma média 7,5, média 7. Ele acerta e vai para a segunda fase. Sim. Não é raro ouvir de alguém dizer assim, olha, professor, eu não consegui passar no exame de ordem na primeira fase por uma questão, por 2 questões. Mas como assim você não conseguiu por 2 questões? Quantas questões você acertou? 38. Você errou 42. Você errou muito mais do que acertou. Mais da metade você errou. Então, se você depois não conseguiu lograr isso por 2 questões, não, você deixou de acertar 42 questões. Quer dizer, nós estamos sempre trabalhando com o que é mínimo, ou seja, o salário mínimo educacional. Eu consigo passar, obter média razoável em 40 questões, consigo me preparar bem e vou para a segunda fase. Essa preparação, inclusive, eu acho que deveria ser realizada efetivamente pelas instituições de ensino. Né? Pelas instituições. Tem mais. O exame de ordem, nós temos um retrato do exame de ordem, nós temos um estudo que nós estamos desenvolvendo agora para desmitificar essa questão que fala que a ordem é contra o ingresso dos estudantes em razão do grandiosíssimo número de profissionais que nós temos hoje inscritos no sistema. Qual é? Nós estamos identificando as carências que as instituições de ensino têm. Por exemplo, se um estudante, um examinando, ele, na primeira fase, ele zera uma das disciplinas, um dos ramos do direito, por exemplo, ele zera processo civil, processo penal. Mas ele alcançou 40 questões, já acertou 40 questões, mesmo não acertando nenhuma dessas questões de processo penal ou processo civil, por exemplo. Ele vai para a segunda fase, sem ter mínimo de uma determinada disciplina, que ele deveria ter cursado na frente da instituição com qualidade. Então, isso é indicador de descobrir aonde está a deficiência dessa instituição. Ela está no direito civil, no processo civil, direito empresarial, direito tributário, direito penal, direito processual penal, e daí vai. E aí demonstrar para a instituição qual é a sua carência, a sua deficiência, para que melhore nisso. E isso resulta efetivamente na melhora da qualidade do ensino como um todo.
Então, é preciso a gente trabalhar com instituições de ensino, não na busca efetiva, de como muitos desejam, com uma baixíssima qualidade de ensino que nós temos hoje no Brasil, efetivamente de buscar junto às instituições o fechamento das instituições que nós chamamos de medíocres. Se foram autorizadas pela autoridade competente, que é o Ministério da Educação, alguma coisa teve valia no processo avaliatório. Muito embora isso, quando passe pela Comissão Nacional de Educação Jurídica, esses dados, esses quesitos todos que lá nós trabalhamos, eles são verificados um a um em grande parte dessas instituições, a grande parte das instituições, das novas que foram agora, que chegaram ao mercado, não preenchem minimamente, uma delas, por exemplo, que é a sua necessidade social de implantação de um curso numa determinada comunidade, num determinado local, numa determinada comunidade, comarca. Então, esse é um ponto. Como é que o exame de ordem pode ajudar a equacionar essa deficiência do ensino? Mostrando, através dos indicadores, que são indicadores reais, dos três últimos certames realizados, para a instituição, devolvendo a instituição, cobrando a instituição uma melhoria da qualidade do ensino naquilo lá. Outro fato interessante que a gente pode dizer aqui é o excessivo número hoje de instituições de ensino superior no Brasil. Nós temos hoje próximos de 1.750 instituições de ensino autorizadas pelo Sistema Federal de Ensino Superior. Dessas 1.750 instituições, que é um número extremamente exagerado, nós temos próximo de 400 mil vagas anuais. Olha o que é isso. 400 mil vagas. Dessas 400 mil vagas, quer dizer, já tem quase 1.800 instituições. Você tem quase próximo de 400 mil vagas autorizadas pelo Sistema Federal. Desse montante todo, quase 50 vagas não são preenchidas. Qual a razão, é uma pergunta interessante, qual é a razão que tem de o MEC, por exemplo, o governo federal, autorizar novas instituições de ensino? Ora, o mercado de ensino, não da atividade profissional, notadamente do curso de Direito, já está exaurido, as instituições não conseguem preencher o número de estudantes que... Claro que todo estudante tem direito de escolher o curso que quer realizar, tem a profissão que quer enfrentar, a sua vontade profissional e tudo mais. Isso é legítimo, isso é legítimo. Agora, o que não pode é você criar numa comunidade, numa cidade que tem 5 mil habitantes, 6 mil habitantes, 8 mil habitantes, autorizar 100 vagas para o curso de Direito, 100 vagas anuais, onde dificilmente terá professores dedicados, com remuneração convincente, remunerações que justifiquem a contratação de professores gabaritados, e essa contratação docente, às vezes, esse sistema, esse mecanismo de ensino lá é que leva àquilo que eu disse no início, que leva à baixíssima qualidade do ensino oferecido. É bom dizer que nós temos muitas e muitas instituições de ensino no Brasil preparadíssimas, com técnicas inovadoras, com metodologias de ensino extremamente interessantes, mecanismo de aulas transversais, e aí essa coisa toda vai funcionando e vai fazendo com que o conhecimento tenha um progresso. Nesse momento que nós estamos vivendo, professora Luciana, é bom dizer, estamos enfrentando, em razão da pandemia, da Covid-19, uma modalidade de ensino nas instituições privadas de ensino superior no Brasil. Professor, antes de nós avançarmos aqui nesse ponto, eu só queria, como a gente ainda está na pauta do exame de ordem, e o senhor faz parte, né, como membro da Coordenação Nacional do Exame de Ordem. Então, antes da gente adentrar nesse ponto específico do ensino jurídico, dessas novas, não são tão novas assim, né, mas dessas modalidades que têm sido utilizadas em decorrência aí da pandemia, eu acho que o senhor poderia nos contextualizar, nos trazer um pouco sobre as atribuições dos trabalhos desenvolvidos por meio da Coordenação Nacional do Exame de Ordem. Eu acredito que muitos colegas desconheçam da existência, né, desse
dessa coordenação em específico, no qual o senhor faz parte. Então, acho que é importante a gente deixar registrada, porque as nossas lives, elas ficam salvas, né? Nós disponibilizamos posteriormente no YouTube institucional, também no nosso Facebook. Então, acho que é importante a gente deixar registrada sobre essa coordenação, as suas atribuições, sua forma de composição e o tanto que ela é relevante dentro do contexto, do cenário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, antes da gente ir para o ensino jurídico, nessas modalidades de ensino e tratarmos um pouco sobre as novidades legislativas trazidas de ontem para hoje, né? Então, vamos, nesse momento, tratar um pouco sobre as atribuições da coordenação, para que, em sequência, a gente entre nesse tópico do ensino jurídico em si. Tudo bem? Muito bem, ótimo. Você que determina, e eu só estou aqui a cumprir. Tranquilo. Luciano, é o seguinte, a Coordenação Nacional do Exame de Ordem, ela é uma composição através de uma resolução do Conselho Federal. Essa composição é um diretor do Conselho, membro do diretoria específico hoje, é o diretor secretário-geral do Conselho Federal, que é o Beto Simonetti. Ele coordena, ele é o coordenador geral, e essa coordenação é composta por vários outros membros, como, por exemplo, presidente de seccionais, né? Presidente de seccionais, do caso, eu me lembro muito rapidamente aqui, do Ricardo Breia, que é do estado do Rio Grande do Sul, vamos lá, salvo engano, da Paraíba, o doutor Paulo. São 4 presidentes, mais um presidente de comissão de exame de ordem de seccional, que é a doutora Tassiana, que é do estado de Alagoas, e o presidente da Comissão Nacional de Ensino Jurídico, que tem cadeira permanente, que sou eu, e o presidente e o diretor-geral nacional da ESA Brasil, ESA Nacional, que é o doutor Rony, né? Então, essa é a composição, são esses instrumentos. Qual é a atividade nossa? A própria atividade de coordenação. Coordena todo o evento de ordem, junto à instituição contratada, que é quem conduz do ponto de vista de logística, de aplicação, daquilo que se estabelece quando provas para o exame, é a Fundação Getúlio Vargas. Então, nós trabalhamos junto com a Getúlio Vargas num processo de construção das questões que vão ser contempladas no exame de ordem, com um banco de dados. Convidamos professores, advogados e ainda magistrados, que têm uma coordenação pedagógica, para você ter uma ideia, a coordenação pedagógica do exame de ordem é do ministro do STJ, e a coordenação administrativa é da própria coordenação através do Beto Simonetti. Então, esse é um sistema sui generis em qualquer lugar do mundo, um exame dessa envergadura, que são 3 exames por ano. Esses 3 exames por ano alcançam aí quase 400 mil candidatos. Quer dizer, candidatos que eu digo, candidatos que às vezes tem um CPF que vai 2 ou 3 vezes, mas são melhorando candidatos para inscrições. Quase 400 mil inscrições. Então, essa é a atividade que a gente desenvolve, nos reunimos permanentemente, e daí resulta, por exemplo, como a notícia que eu te passei agora mesmo, e de primeira mão, é que o exame foi adiado para o dia 30 de agosto, em razão de tudo aquilo que eu já aqui, mas essa é a função obrigatória, essa é a função de coordenação nacional do exame de ordem. É uma coordenação extremamente pesada, né? Um instrumento muito complicado, enfrentamos muitos recursos, às vezes ninguém é infalível, pode acontecer de aparecer uma questão aqui ou acolá com uma resposta dúbia, uma resposta que carece uma interpretação divergente daquilo que foi cobrado no gabarito da próprio exame. E nós temos um banco hoje de questões, um banco enorme, né? O processo é um processo de construção do exame de ordem, um processo muito pesado, um processo muito dificultoso e que exige de todos nós muita dedicação. Dedicação, respeito e intenção de sempre de estar realizando o bem em prol dos futuros profissionais que vão ingressar na advocacia. Bacana, muito bom, assim, ter exposto, né, para que as pessoas
conheçam da realidade, né, do trabalho que é desenvolvido no âmbito do Conselho Federal, e é muito trabalho, né, como você mencionou, é um trabalho pesado, né, por assim dizer. E também a gente tem que ressaltar o trabalho que é realizado no âmbito das seccionais, que nós temos também, pelo menos aqui no estado, na seccional goiana, nós temos a comissão, né, de exame de ordem, que faz o acompanhamento dos bacharéis em direito aqui do nosso estado, quando da realização, e essa comissão atualmente ela é presidida por uma conselheira seccional, pela doutora Regina Célia. Então, tem um trabalho, além do trabalho desenvolvido pela coordenação nacional no âmbito do Conselho Federal, as seccionais também possuem, né, suas comissões próprias de exame de ordem, além da de ensino jurídico, que trabalha em conjunto, em parceria aí com a comissão de exame de ordem, para ter esse acompanhamento, por assim dizer, mais de perto, né, quando da avaliação que é realizada do ponto de vista ideal 3 vezes ao ano, mas que estamos aí nesse período de excepcionalidade, então a prova foi adiada, e foi adiada mais uma vez, conforme o senhor já mencionou aqui, para o próximo dia 30 de agosto. Então, avançando aqui na nossa pauta, né, pré-estabelecida, acho que a gente pode avançar aqui um pouco mais e já adentrarmos no tema que nós, como professores, somos particularmente apaixonados, né, que é com relação ao ensino jurídico, né, e todas essas transformações que estamos vivenciando atualmente, né, em decorrência aí da pandemia. Inclusive, hoje pela manhã, o senhor tentou contato comigo, eu estava lecionando, né, via sistema, de maneira remota, de maneira online. Então, essa é a nova realidade que nos foi instituída, porque o curso de Direito, majoritariamente, ele deve ser na modalidade presencial, mas em decorrência aí da pandemia, nós estamos ministrando conteúdo, realizando provas de maneira online. Então, gostaria de a gente já fomentar aqui a discussão, porque tem reflexo, né, como o senhor já mencionou aqui no começo da nossa fala, tem reflexos diretos no exame de ordem, na qualidade e também nesse volume, né, de pessoas de bacharéis em direito que anualmente aí realizam a prova. Eu, graças a Deus, amém, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu falei assim, eu vou fazer essa prova só uma vez na minha vida e não quero mais saber dessa prova. Então, eu realizei a primeira fase, eu ainda estava no 9º período, e fiz a segunda fase, eu já estava no 10º período, porque eu fiz o exame 6 lá em 2011, já tenho tempo. Eu fiz a primeira fase em dezembro de 2011 e a segunda fase em março de 2012, e vim colagral em agosto de 2012. Então, eu fiz o exame 6 e fui aprovada nesse exame. E eu tinha colocado uma coisa na minha cabeça que eu ia fazer essa prova só uma vez na minha vida, e graças a Deus consegui êxito, né? Ainda quando estava na graduação, mas diferentemente, né, dessa realidade que o senhor também nos apresentou, mas de fato, em salas de aula, né, nós que lecionamos em 9º, 10º período, o pessoal eles utilizam, né, do artifício de falar, não, já passei no exame de ordem, não tem como aproveitar minha nota e ser dispensado da prova, e particularmente eu não dispenso, em que pese a ter logrado êxito, né, na aprovação. Eu falo, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que a gente está ainda na graduação, vamos respeitar essas fases, né, os passo a passo. Então, acho que a gente pode avançar aqui a discussão tratando do ensino jurídico atual, para que a gente possa adentrar, inclusive, né, na portaria 544 de ontem para hoje, né? A gente teve que passar praticamente o olho nessa portaria, mas é importante a gente já trazer que, por meio dessa portaria, né, número 544 de 2020, ela dispõe aí sobre essa substituição das aulas presenciais por aulas pelos meios digitais, enquanto perdurar aí a pandemia provocada pelo coronavírus, pelo Covid-19. Então, acho que a gente já pode avançar aqui as discussões e adentrar dentro desse tópico, né, dos ensinos jurídicos, dessas dificuldades, facilidades, e também dessa nova portaria que nos foi aqui
impostos e que está ensejando aqui as discussões, pelo menos a gente participa de grupo de um monte de professor, né, de instituições diversas. O assunto bola da vez é justamente essa portaria 544 de 2020, de ontem para hoje. Então, com a palavra, professor. Eu quero só fazer uma ressalva que acho importante, que nós temos recebido, no âmbito do Conselho Federal, na ouvidoria, uma série de reivindicações, inclusive, penso eu que dentro em breve há uma associação hoje brasileira de bacharéis em direito, mas e a outra, criando uma outra, agora que também não conseguiram êxito no exame de ordem, só para poder fechar esse tópico, estão pleiteando que a ordem valide a primeira fase do 31º concurso. Ou seja, validando a primeira fase, não teria necessidade de segunda fase em razão da pandemia. E isso estaria autorizando, então, o ingresso desse, conhecendo essa primeira fase e autorizando o ingresso na ordem sem realização da segunda fase. Isso não vai acontecer. Isso é impossível de acontecer, isso é dispositivo legal, a ordem está adequando tudo isso aos procedimentos normativos em que ela adota para o exame de ordem. Portanto, eu só quero dessa notícia que isso não vai acontecer. Portanto, não alimentem, não é esperança, tem alguma expectativa de que não possa consolidar amanhã. Deu uma travadinha aqui no professor. Continuar estudando. Opa, voltou, professor. Voltou. Tranquilo. Então, esqueçam isso e continuem estudando para que todos consigam lograr êxito e sejam amanhã advogadas e advogados competentes e qualificados e garantidos pelas nossas prerrogativas profissionais. Bom, em relação à portaria que você mencionou, existe uma realidade, né? Eu, particularmente, sou defensor ferrenho do ensino presencial. Eu acho que o curso de Direito é diferente de outros cursos. Nós temos a oralidade enquanto presença de espírito, de criatividade, por exemplo, chega a ser, em determinados aspectos, até teatral, mas o ensino presencial, esse contato, essa resposta imediata e não online, né? Imediata, mas não online, essa resposta, essa ambiência de sala de aula, ela traz muito mais ganhos do que o ensino à distância. Nós estamos enfrentando uma modalidade que não estávamos preparados para isso, professor. Né? Nós sabíamos o que era específico. Até, podemos ter semana, não experimentávamos até então essa questão do ensino online, ou então o sistema remoto de educação. Isso trouxe para muitos de nós muita dificuldade de adaptação, para os estudantes, muita dificuldade de aprendizado. Todo aquilo que eu chamo de ensino e aprendizado. A gente ensina aprendendo e o estudante aprende ensinando. É um jogo. Uma troca, né? É uma troca esse intercâmbio entre a professora e o professor e o estudante, isso ajuda muito nessa, que a gente possa vencer isso. Então, nós vamos ter, eu acredito, e hoje é bom agora já começar a falar sobre algumas danações que nos afligem, nós vamos ter, com certeza, hoje, abrindo parêntese, hoje nós temos quase 300 pedidos no MEC, pedidos de autorização de várias instituições de ensino no Brasil afora, para ministrar o curso de Direito 100% à distância. E o argumento agora é mais fácil, né? O argumento é que todas as instituições privadas, principalmente, estão enfrentando e estão sobressaindo com alguma ou outra dificuldade, mas também com alguma facilidade de transmissão de conhecimento, e o nível de aprendizado vai se oferir ao longo da atividade profissional amanhã, lamentavelmente. Sim. Lamentavelmente. Depende muito da dedicação do estudante, depende muito do comprometimento do estudante. Então, nós vamos enfrentar, nos próximos momentos, duas modalidades de ensino: presencial, oferecida tradicionalmente pelas instituições de ensino, e a mesma instituição de ensino poderá ter, autorizado pelo MEC, a contragosto, né, da Comissão Nacional de Educação Jurídica, certamente do Conselho Federal como um todo, do ensino à distância, que é diferente do ensino remoto. É diferente. Uma coisa é você gravar um módulo de ensino, outra coisa é você ministrar uma aula num horário pré-fixado, determinado, com a participação efetiva do aluno, cumpre ainda
confirmando, inclusive, a presença dos mesmos. Então, o outro não. O outro eu ministro um ensino à distância puro, eu crio um módulo, ministro um módulo, sem vínculo empregatício, veja bem, sem vínculo empregatício, recebendo por um módulo que eu vou ministrar, um contrato especial de prestação de serviços de direito civil. Tá? Um módulo completo. Esse módulo completo poderá ser transmitido, você vai autorizar que isso aconteça, abrindo mão do seu direito autoral, vai autorizar que isso aconteça para que a instituição de ensino possa fazer dele o que quiser, ou seja, vender isso, transmitir, transferir isso para um quantitativo de alunos que você não pode imaginar. Pode ser 10 mil, pode ser 5 mil, pode ser um quantitativo que a gente nem tem uma referência disso. Quer dizer, e o que vai balizar esse mercado futuro entre o ensino presencial e o ensino à distância vai ser o nível de aproveitamento e o nível de aprendizado do próprio estudante. Ele vai decidir onde ele quer e como ele quer estudar, qual o futuro que ele quer para ele. Se ele for um aluno muito dedicado e muito ligado na tecnologia da informação, ele pode fazer o ensino à distância que não será prejuízo se ele tem essa vocação, se ele tem essa facilidade de dispensar a oralidade, a presença física e tudo mais. Então, nós vamos enfrentar esse momento, vamos ter que enfrentar. Muito embora ainda não passou por nós, na Comissão Nacional de Educação Jurídica, nenhum pedido para apreciação por força legal da Lei de 1906, que o Conselho Federal tem que emitir um parecer através da Comissão Nacional de Educação Jurídica. Não passou, estão todos estanques ainda no Ministério da Educação. Mas mesmo nesse período de pandemia, o MEC tem autorizado quase cotidianamente a abertura de novos cursos. O que não se justifica, vou repetir, o que não se justifica em razão do grandiosíssimo número de instituições de ensino que nós temos no Brasil. E o grandiosíssimo número de vagas já autorizadas pelo sistema federal e que não são preenchidas. Né? Aí, o que está acontecendo no Brasil hoje é o seguinte, há um número considerável de instituições que não vão conseguir se manter no mercado. O ensino no Brasil hoje é uma atividade, né? Principalmente quando grandes conglomerados internacionais passam a adquirir instituições no Brasil. Essa aquisição desmedida, já existe uma instituição, por exemplo, eu não vou citar o nome, uma instituição que já está corrigindo prova através do sistema robótica, né? Corrigindo provas, passando as provas e tal. Há um avanço tecnológico muito grande. A gente, naturalmente, não vamos poder evitar isso ao longo dos anos, isso vai chegar. Mas uma coisa que eu chamo a atenção de longa data, um mercado de trabalho que está muito prestes a ruir, se não existir uma política séria em relação a todo esse sistema do ensino à distância e do mecanismo artificial de ministrar aulas e corrigir aulas, do ensino, que eu chamo até de ensino artificial, esse mecanismo vai extirpar da atividade profissional a mais importante das profissões, julgo eu, das profissões que nós temos, que é a profissão do docente, o professorado. O ensino à distância, como eu já disse, dificilmente terá um quadro de professores. E na inteligência artificial não terá nenhum. O que acontece? Haverá um desmonte nas instituições de ensino, a demissão muito considerável do ponto de vista quantitativo de pessoas que vão perder os seus empregos. Nós temos hoje um número enorme, número que eu não consigo identificar nesse momento, mas um número bem alargado de professores que ministram, que vivem praticamente da docência. Né? Ministraram na instituição A, na instituição B, na instituição C. E por que fazem isso? 3, 4 instituições? Para sobreviver, porque as instituições não estão pagando aquilo que deviam pagar. Dia de remunerar o professor, a remuneração é baixíssima. A hora-aula hoje, em média, a hora-aula hoje de um professor doutor no Brasil, em média, é próximo de R$50. Próximo de R$50. É um doutor por R$50. E isso, ele tem que correr daqui e dali, porque tem seus compromissos, e tem a sua dedicação, que tem que ser valorada. Então, a preocupação grande é com a questão do professorado. Nós estamos correndo o risco de extinção. Eu chamo atenção para isso, e é muito sério. Não podemos deixar isso a um nível de brincadeiras em que a gente possa atuar, reivindicar, nos organizarmos, arregimentar todas as forças possíveis para que a gente possa manter essa atividade tão digna da sociedade, tão digna do ser humano, que é a docência deixar de existir no mundo atual.
é uma preocupação. A outra coisa é em relação à portaria. A portaria, ela, como toda portaria ambiental, ela vem dizendo o seguinte, que tem um período até 31 de dezembro que estão autorizadas as instituições de ensino superior a administrar os seus cursos do sistema decorrente já dissemos várias oportunidades em razão da pandemia que estamos dando agora no mundo, que não é. Então, observar. Autorizam, mas ficam instituições públicas aparentemente de fora de tudo isso. Estudante da instituição pública, o Estado não tem respeito por ele, as instituições públicas não estão adequadas para poder ministrar o ensino remoto, o recurso público destinado para as instituições públicas vão fazer recuperação, vão restabelecer trimestres ou o ano letivo perdido. É o outro lado também que nós precisamos de preocupar muito com isso. Voltando à questão que nos preocupa muito, nós temos hoje um sem número de instituições de ensino que não oferecem uma matriz curricular decente, adequada, com metodologias de ensino inovadoras. Uma quantidade enorme. Para se ter uma ideia, nós temos a Resolução 5, professora Luciana, Resolução de 2018, do CNE, que criou, por força de uma briga do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, criou algumas novas disciplinas para os cursos de direito no Brasil. É a resolução que trata das DCNs, né, da Diretriz Curricular Nacional do Curso de Direito, que é de dezembro de 2018, que tem uma vigência a partir de então, mas que será cobrada efetivamente a partir de 2021, janeiro de 2021. E dentre essas disciplinas que nós lá conseguimos discutir com o CNE, com o relator, e através das audiências públicas que nós realizamos, várias disciplinas novas devem integrar essa matriz curricular. Mas 2 são obrigatórias a partir do ano que vem. Obrigatórias. Toda a matriz curricular do curso de Direito do Brasil terá que contemplar como disciplina obrigatória direito previdenciário e com formas consensuais de solução de conflitos. Essas 2 são obrigatórias. Outras disciplinas que poderão vir a ser obrigatórias também é direito ambiental, direito eleitoral, direito esportivo, direitos humanos, direito do consumidor, direito da criança e adolescente, direito agrário, direito cibernético e também, contemplando o regionalismo, o direito portuário. Então, que devem integralizar a matriz curricular a partir de 2021. Ou seja, quando quando o CNE, no primeiro momento da tratativa de reformulação da antiga DCM para a atual DCM, que é a Resolução 05, a pretensão era reduzir a temporariedade de educação do direito de 5 para 3 anos. Você já imaginou, você ia reduzir uma série de outras atividades, uma série de disciplinas. Agora não, a gente conseguiu ampliar, porque o curso de Direito precisa efetivamente dessas disciplinas, que são disciplinas essenciais para a vida do advogado, do exercício daquilo que qualquer profissional de direito vai enfrentar amanhã. Nós estamos adiantando, já quase na hora de parar um pouco. Sim, eu já vou... Inclusive, eu tô acompanhando aqui, já tem até perguntas feitas, principalmente por parte dos alunos, né, que estão aprovados na primeira fase, estão aí ansiosos, estudando, se preparando para a segunda fase. Já respondi aqui, né, que a próxima fase está agendada, né, conforme deliberação da Coordenação Nacional na reunião que vocês tiveram ontem, ficou adiada aí para o próximo dia 30 de agosto, por hora, né? Se não houver mais uma futura aí alteração, decorrência aí do que nós estamos vivenciando, pode ser, né, que por enquanto está agendada aí essa data, 30 de agosto, para a realização da segunda fase do exame de ordem, que é o próximo passo, a próxima passo que será dado aqui com relação ao último exame. Mas eu já vou abrir aqui os comentários para os colegas que tiverem alguma dúvida, algum questionamento dentro da temática que nós trouxemos aqui, que tratamos aqui um pouco no primeiro momento sobre o histórico, né, do exame de ordem, a necessidade de sua instituição, trouxemos esse
panorama do tanto que é grandioso esse evento, né, que é realizar um exame de ordem dentro da realidade brasileira, em decorrência aí do alargado número de instituições de ensino que nós temos hoje no país e da quantidade, né, de pessoas, de bacharéis em direito que nós ainda temos, que ainda não lograram êxito, né, na aprovação no exame de ordem. Então, a gente está vivenciando esse período, né, de uma certa incerteza. Então, a gente tratou sobre todos esses assuntos, sobre a questão do ensino jurídico e essa realidade no qual nos foi imposto, né? Eu também, assim, eu sou nova, né? Eu brinco com os alunos assim, eu sou da idade da nossa Constituição brasileira, a última, tá? Mas em que pese, né, assim, eu sou muito tradicional, eu sou muito clássica e eu prezo também, né, assim como o senhor, o ensino jurídico presencial, aquele contato, aquele dia a dia ali, a gente lidando, né, com os problemas cotidianos vivenciados por parte do alunato também, e muitos nos trazem até certos questionamentos que nos fazem refletir, que nos fazem crescer, que nos fazem buscar também, e que isso é muito frio, né, a aula ministrada de maneira online, que pese ter ali o chat para os alunos interagirem conosco, a gente possibilitar que eles interajam também por meio de áudio, de vídeo, só que é muito diferente, assim, né, a forma que está sendo ministrado o conteúdo. Parece que só a gente fica ali meio que num monólogo, né? Só a gente falando, ministrando, e não tem tido essa troca. Então, eu também, assim, sou tradicional, sou clássica, eu sou a favor mesmo no ensino jurídico da modalidade presencial, mas eu também aproveito muito, né, dos recursos online para atualização do ensino, porque nós temos que estarmos atualizados não só na docência, mas também no exercício da advocacia. A atualização ela é diária, ela é vivencial, ela é experimental. Então, eu coaduno muito assim com os seus questionamentos, com suas convicções, desse sentido de se manter, de se prezar e preconizar o ensino jurídico, prioritariamente, né, na modalidade ainda presencial. Então, eu vou aqui passar, vi que já chegaram alguns questionamentos, né? Eu vou fazer a pergunta para o professor, nós temos aqui pouco mais de 5 minutos, mas vamos responder aqui o que for possível para a gente já passar para as nossas considerações finais. O Ademário Neto está nos perguntando, né? Foi confirmado ontem que as eleições serão adiadas. As instituições poderão terminar o calendário acadêmico via sistema remoto. Há possibilidade de um novo aditamento aí, né, desses prazos? Pergunta aqui formulada. A doutora Antônia faz uma saudações bugrinas, foi muito bom ouvi-lo, tenha um bom dia. Eu acho que esses bugrinas, acho que tem que ser contextualizado para nós aqui, professor. Então fica aqui esses dois questionamentos iniciais. É torcedor do Guarani de Campinas. O Guarani bacana, o senhor é torcedor do Goiás, né? Tu fala de bugrina, mas somos Geraldino, né? Isso. Saudações também a quem, salvo engano, é o seu Ali, né? Que mandou essa pra gente. Olha, eu já disse aqui, em razão do adiamento já determinado ontem aí para o Neto, é que a intenção é acontecer a segunda fase do exame de ordem no dia 30 de agosto. Particularmente, só será possível, só irá acontecer, isso é é pessoal, tá? Não é da coordenação. Irá acontecer se existir condições técnicas, sanitárias para a realização do evento no dia 30/8. Aos acontecimentos que nós estamos vendo no Brasil afora, onde há um relaxamento das atividades comerciais e tudo mais, onde há um enfrentamento de muitas pessoas no mesmo convívio, o risco é grande da contaminação da Covid-19 persistir. E persistindo, é lógico, a convivência conjunta, coletiva, restará prejudicada. Agora,
a ordem não tem preocupação em não deixar de assistir aquilo que a sua preocupação, aliás, a sua grande preocupação é com a saúde Sim. de todos nós. Então, é preservar a saúde em primeiro lugar e depois a gente resolver essa segunda fase, que eu quero acreditar que será realizada ainda nesse exercício de 2020. Quiçá possamos realizar no dia 30 de agosto. Sim, bacana. Então, respondendo aqui o questionamento, né, do Ademário Neto, na melhor das perspectivas, né, será realizado aí a segunda fase do exame de ordem no próximo dia 30 de agosto, mas por óbvio, assim, a OAB, né, estará atenta, né, a todas as realizações. Então, professor, acho que a gente já pode partir, falta um pouco mais só, que agora começa a aparecer aqueles últimos minutos, segundos iniciais, aquilo deixa a gente um pouco angustiado, assim, quando aparecem os minutos finais. Então, eu quero deixar registrada, né, mais uma vez, os agradecimentos da Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás por sua participação. O senhor que já foi nosso diretor, né, geral da ESA, então sabe da importância dessa continuidade de atualização por parte da advocacia e a gente tem buscado adaptar, né? Nós estamos promovendo os nossos cursos, nossas lives, trazendo conhecimento para os colegas, também temos realizado eventos, cursos, por óbvio, na modalidade online. Ontem mesmo tivemos um curso de audiências telepresenciais cíveis, tivemos as trabalhistas, as penais e ontem as cíveis, e tinha quase 150 colegas ao vivo acompanhando a aula, então a gente possibilita essa ampliação do ensino, mas eu ainda quero voltar para a sala de aula física, presencial, eu sou tradicional, então quero deixar registrada a saudação em nome aqui da nossa Escola Superior de Advocacia, do nosso diretor-geral, Dr. Rafael Lara Martins. Foi uma honra, uma satisfação muito grande tê-lo conosco, particularmente, você sabe que eu sou fãzaça, que eu admiro, que eu me espelho no senhor. Então, só mesmo reiterar aqui os agradecimentos, e nós temos pouco mais de menos de um minuto para que o senhor possa se despedir de nós. Eu agradeço a oportunidade, o convite, fico extremamente lisonjeado por tal, e dizer que estamos aí nessa batalha incansável em prol da qualidade do ensino. Essa é a bandeira da Comissão Nacional de Ensino Jurídico. Agradecendo aqui também ao presidente da Comissão Seccional do Ensino Jurídico, o professor Rubinho, professor Rubens. Sim, professor Rubens. A professora Maria Isabel, a todos aqueles que também nos ajudam, aí, o Arsênio, que nos ajuda no jurídico em Goiás. E deixa uma frasezinha rapidinho, só um dizer que é importante para mim nesse encerramento. É que o curso de Direito é uma ciência viva. Pensemos nisso e um bom dia para todos nós. Nossa, professor, chega arrepiei. Realmente, Curciência é uma ciência viva e vamos torcer aí para que nós possamos vivenciar esses momentos presenciais, essa troca de experiências no futuro muito próximo. E muito obrigada, temos 10 segundos, já estamos terminando, vou deixar salvo. Deus nos proteja a todos. Um grande abraço. Amém. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada. Até mais.